Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo de hoje é sobre a Liga dos Campeões, pois nesta terça e quarta-feira vamos ter início da fase de oitavas de finais com os jogos de ida. Então eu já peço para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força ativando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Lembrando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite, né? Porque eu sou filho de Deus e estamos semana de carnaval. Mas bora lá falar de Champions e tem muita coisa interessante para acontecer nesse meio de semana, começando pelos jogos da terça-feira. O Clube Bruges recebe o Aston Villa, esse confronto um pouco mais alternativo, um confronto que para os dois tá ótimo, né? O Bruges não ficou triste pegar o Aston Villa também não ficou triste de pegar o Bruges, com toda certeza. É, o Bruges que vem se mostrando um time competitivo, apesar de ser uma liga menor, apesar de não ter um orçamento como outros times de grandes ligas, mas é uma equipe que está sendo bastante competitiva, especialmente jogando em casa. E a promessa e vai apostar muito nisso, né? Tentar fazer um jogo duro, em jogar de maneira mais defensiva, contar com esse apoio da torcida, apostar nos contra-ataques. É um time bem treinado, um time organizado e que na Champions vem sendo competitivo e que vem sabendo utilizar suas habilidades para potencializar suas chances de fazer jogos bons, principalmente quando joga em casa. O Aston Villa é um time com mais qualidade técnica, é um time que vem brigando por vaga na Champions também na Premier League, apesar de não ser fácil você conciliar, ainda mais quando você não é um gigante da Inglaterra, conciliar campeonato e Champions. O Aston Villa tem que fazer isso bem, tem muita qualidade técnica. A janela de transferência do Aston Villa também foi muito importante em aumentar as opções do elenco, principalmente do ponto de vista ofensivo. E você tem um técnico como o Unai Emery, que conhece muito bem mata-mata em competições europeias. Eu acho um jogo bem interessante, obviamente não vai ser aquele jogo mais atrativo dessas oitavas, mas é uma partida interessante do ponto de vista tático. Esse duelo, o Bruges é um time organizado, contra também um time bem treinado como o Aston Villa, que tem boas qualidades. Seguindo na terça, temos o PSV recebendo na Holanda o Arsenal. O PSV que vem de uma eliminação bem ruim na Copa da Holanda, o glorioso Go Ahead Eagles, uma equipe muito menor, um PSV que perdeu a liderança para a finlandesa e que até por isso eu apostava sendo suas fichas na Champions. O time que eliminou a Juventus e eliminou com méritos. Eliminou a Juventus jogando melhor e jogando em casa vai tentar fazer essa pressão. Um Arsenal que tem mais qualidade técnica, mas um Arsenal que vem em baixa na temporada, que vem oscilando, principalmente com as lesões. Uma equipe que está sofrendo bastante com lesões, principalmente no setor ofensivo. Pô, o Arsenal já tinha um problema de falta de centroavante, não tem um camisa 9 assim mais definidor. E perdeu as opções que poderiam jogar ali, né? Tanto o Havertz quanto o Gabriel Jesus lesionados. E você tem o Saka também lesionado. Então são desfalques muito pesados para o Arsenal, que está fazendo muita diferença negativamente no time, na questão de até na briga pelo título inglês. E vamos ver como a equipe vai se virar pensando na Champions. Por ver o Liverpool aumentando a diferença, a tendência é que a gente veja um Arsenal focando cada vez mais na Liga dos Campeões. Só que ao mesmo tempo, nessas questões das lesões, principalmente do ponto de vista ofensivo, levantam dúvidas. E o PSV acho que chega para esse confronto olhando com muito mais possibilidade de classificação do que olharia se o Arsenal tivesse com seus jogadores completos. Então, esse primeiro jogo vai ser muito fundamental. O PSV conseguir vencer esse jogo, vai jogar no Emirates tendo uma vantagem, principalmente colocando uma pressão muito grande em cima dos ingleses. Continuando na terça-feira, temos outro jogo interessante, o Borussia Dortmund contra o Lille, jogo de ida na Alemanha. O Borussia Dortmund tem mais qualidade técnica, o atual vice-campeão da Champions, mas é um Borussia Dortmund muito irregular na temporada. É um Borussia Dortmund que na Champions consegue melhor, conseguindo ter resultados e até desempenho melhores, mas no campeonato alemão no geral péssimo. O Lato recentemente mudou de técnico, trouxe o Nico Kovac, mas tem bons jogadores e jogando em casa é muito forte. Contra um Lille que, cara, uma das melhores surpresas da Champions, se classificou entre os 8 melhores, não ator, já passou direto às oitavas, vai decidir em casa. E, cara, fazendo jogos muito bons contra times muito fortes. Um Lille que soube se defender bem e também mostrando muita qualidade e muita capacidade de contragolpear. Então é um jogo bem interessante. É um Lille que pode não fazer um melhor campeonato francês da sua vida, mas na Champions mostrou um ótimo nível e mostrando um ótimo nível contra times muito fortes. Que bateu o Real Madrid, empatou com o Juventus, fez jogos duros também contra todos os seus adversários. Então é um Lille que ficou entre os 8 até por méritos. E vamos ver qual a versão do Borussia Dortmund vai aparecer. Se é o Borussia Dortmund da Champions, que joga bem, fez 3-0 no Sport no segundo tempo, ou do campeonato alemão totalmente irregular e frágil. E o último jogo é terça-feira, o grande jogo do dia, e talvez o grande jogo desse. Acho que mas para mim é o grande jogo desse mata-mata de Champions. Estou falando de Real Madrid e Atlético de Madrid, jogo de ida no Santiago Bernabéu. Você tem um peso no histórico de confrontos a favor do Real Madrid, é um
O jogo tem tudo para ser espetacular. Os jogos das últimas temporadas sempre carregaram muita atenção, de muita rivalidade, infelizmente também por questões extracampos lamentáveis. E então é um jogo bem tenso. O Atlético de Madrid nessa temporada vem indo bem nos confrontos contra Real Madrid e Barcelona. Os dois times estão brigando ponta a ponta junto com o Barcelona por título espanhol. E é um jogo, imagino, o Real Madrid tendo mais a bola, o Real Madrid propondo muito mais até para jogar em casa. E um Atlético de Madrid naquela característica do Simeone, né? Buscando se defender, buscando se fechar e sendo muito perigoso nos contragolpes. É um Atlético de Madrid que tem um elenco mais reforçado, que tem muito mais capacidade de bater diferente nesses confrontos diretos contra a Real e Barcelona, não só no time titular, mas também tendo opções no banco. Querendo ou não, as lesões da defesa, a questão defensiva no Real Madrid é um problema, é um asterisco. Apesar de que você tem um ataque cada vez mais pegando fogo e o Mbappé crescendo muito. A expectativa é realmente que esse seja um puta de um jogo. Porque a gente não é aquele Atlético de Madrid que também joga todo para trás, não. É um Atlético de Madrid essa temporada que joga bola. Que, pô, recentemente fez 4 gols no Barcelona, também tomou 4. Então, o Atlético de Madrid também joga bola, que sabe jogar e tem muita qualidade. O Rony Alves também vai jogando muito bem. Então, esse jogo no Bernabéu promete ser muito bom. Indo para quarta-feira, tem mais 4 jogos, começando com o Benfica recebendo o Barcelona. As duas equipes se enfrentaram na fase de liga e foi um jogo épico. Uma virada épica do Barcelona no 5-4, uma partida completamente maluca, que mostra como a capacidade ofensiva desse Barcelona, de quando ele consegue encaixar os ataques, a capacidade de criar chances, de conseguir transformar isso em gols. Rafinha, grande temporada, o Yamal, também grande jogador, o Lewandowski, na sua melhor temporada pelo Barça. E tem o Pedri jogando uma bola absurda. Então é um Barcelona de muita capacidade ofensiva. Ao mesmo tempo, é um Barcelona que em alguns momentos, defensivamente, tem sérios problemas. Recentemente tomou 4 do Atlético de Madrid. Esse jogo do Benfica também tomou bastante gols. Então, é um time que quando a pressão não funciona tão bem, como joga de uma maneira mais arriscada, uma maneira alta, e quando o adversário consegue achar um pouco o time nessa linha de impedimento, é um Barcelona que sofre e fica exposto. E o Benfica tem qualidade ofensiva. Ao mesmo tempo, também defensivamente, não é exatamente um time que passa tanta confiança. Acho que dá para esperar um jogo de bastante chances, em alguns momentos de um completo toma lá da cá, e outros, não necessariamente um 5-4, mas acho que é um jogo bem interessante que deve vir por aí, mas um jogo bem legal entre os dois. Na quarta também temos o Feyenoord recebendo a Internazionale. O Feyenoord encontrando mais um time de Milão depois de eliminar o Milan. O Feyenoord agora sob técnico Robin van Persie, que é grande jogador de Arsenal e tudo mais, e agora treinando a equipe holandesa. E vamos ver como vai ser esse Feyenoord, né? Que pegou um Milan, assim, não era favorito no Feyenoord, que perdeu seu principal jogador, que demitiu o técnico antes do confronto, e assim conseguiu passar de maneira épica, também aproveitando as más atuações do Milan. E vamos ver como vai ser para a Inter. A Inter é um time muito mais sólido que o Milan hoje do Sérgio Conceição. E é uma equipe que tem mais um elenco com mais opções, uma forma de jogar mais azeitada. É a favorita aqui. E o Feyenoord vai apostar muito nessas fichas no seu jogo em casa, como foi contra o Milan. Tentar fazer um resultado e ir para Milão com um confronto mais aberto possível e tentar aproveitar os contra-ataques e tudo mais. Na quarta também temos um grande jogo, o Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. As duas últimas temporadas, os dois grandes times do futebol alemão. Jogo de ida na Allianz Arena. O Bayern, que não faz exatamente uma grande Champions, por mais que o campeonato alemão, o time vem sobrando e vem se encaminhando para o título na Champions, não é uma boa Champions do Bayern. Tanto que foi para fase de playoffs, sofreu muito contra o Celtic, muito mais do que esperavam, correu riscos e até ver a vaga escapar pelas mãos contra esse Bayern Leverkusen, que começou a temporada mais lento, mas melhorou e já tá voltando a ser aquele time forte. E assim, vale lembrar que pegar desde a reta da temporada passada, nos confrontos diretos, o Bayern Leverkusen vem levando a melhor sobre o Bayern. E em atuação também. Nessa última confronto recente entre ambos, que foi na casa do Leverkusen, foi um jogo que o Bayern de Munique foi completamente dominado, não conseguiu fazer nada. Então é bem interessante isso. A gente vai ter que ver um Bayern para jogar em casa sem se expor mais, até porque o jogo de volta é fora. Contra o Leverkusen do Xabi Alonso, que já mostrou em confrontos contra o Bayern a capacidade de se adaptar, de saber também atuar em contragolpes e poder machucar o Bayern nisso, e também a capacidade de se impor até com a bola contra o time do Bayern. Então, um jogo, um duelo tático muito interessante, já que o Bayern de Munique vem mostrando também algumas fragilidades defensivas. É uma partida bem aberta aqui. E para finalizar, o segundo grande confronto dessa fase, estou falando de PSG versus Liverpool, jogo de ida em Paris, quarta-feira. Um PSG que está crescendo no momento certo na temporada, que está cada vez melhorando coletivamente, que passou pelo Brest sem tomar nenhum conhecimento, que terminou bem a fase de Liga da Champions, e tem ali no ataque, pô, Dembélé, Barcola,
Upamecano melhorando, o Dembélé assumindo protagonismo, o Kvaratskhelia com uma grande opção também, que pode jogar junto, um dos dois, o meio campo com qualidade, e muito legal ver esse time do PSG sem grandes estrelas, mas se encaixando cada vez melhor no coletivo. E quando saiu lá atrás, quando se esperava talvez um confronto com uma maior diferença, mas o crescimento do PSG reduz a diferença entre os times para esse confronto. Enquanto que o Liverpool é um grande time da temporada. Pela dominância que vem fazendo no futebol inglês, pela forma dominante que se classificou na fase de liga, sendo o primeiro com sobras em relação aos demais. E a gente vinha vendo um momento do Liverpool, parecia que ia começar a ter uma queda até física, pela sequência de jogos, e uma queda de desempenho. Mas nos dois últimos jogos, o Liverpool não joga no final de semana, e esse é um fator. O Liverpool, né, que já tem um elenco um pouco mais curto, você, até por ter sido eliminado na Copa da Inglaterra, vai ter uns dias de descanso antes do jogo do PSG. E um Liverpool que nos últimos jogos contra City e Newcastle mostrou não só a qualidade ofensiva, venceu os dois jogos com, vamos dizer com tranquilidade, mas venceu bem os dois jogos de maneira merecida, mas mostrou uma boa solidez defensiva novamente, apesar das laterais serem um problema. E eu acho isso um duelo muito interessante. Você tem Barcola, Dembélé ou até o Kvaratskhelia contra Arnold e Robertson, que do ponto de vista defensivo não fazem boa temporada. Aí pode estar algo bem perigoso para o Liverpool. Vai precisar muito de Van Dijk quando até esperto nas coberturas e o ajuda dos meias. Mas um Liverpool que nos dois últimos jogos mostrou também variação tática contra o City, com uma equipe sem o centroavante fixo, com o Salah e o Luiz Dias mais pelas pontas, o Szoboszlai e o Curtis Jones mais por dentro, o Szoboszlai que nos últimos jogos vem jogando uma bola absurda, e um Liverpool que conseguiu ser sólido defensivamente de maneiras diferentes. Enquanto o Newcastle subia mais, pressionando mais o Newcastle lá em cima, enquanto o Manchester City jogando de maneira mais retraída, jogando com a linha mais baixa, e isso torna esse time do Liverpool ainda mais perigoso. E engrandece ainda mais o trabalho que faz o Arne Slot, né? Capacidade de fazer o time jogar e conseguir os objetivos jogando de maneira diferente. E é um livro que, quando tem um contragolpe, é muito perigoso, até porque você tem um Salah numa fase absurda. Então, é um jogo muito interessante. A gente tem um PSG em crescimento, principalmente crescimento ofensivo e tem muita qualidade, contra um Liverpool que tem os laterais sendo um problema, mas ainda assim é um time que vem fazendo uma temporada incrível e chega a Champions olhando para ela com chances reais de, por exemplo, pensar numa final. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre o confronto da Champions. Você pode deixar aí nos comentários os seus, se você concorda, discorda, seus palpites para os jogos de ida das oitavas. Não esqueça também de dar like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.